Olá, meus amigos do canal Diretrizes Espíritas. Hoje a gente vai discutir um tema que nós abordamos aqui no nosso estudo familiar essa semana, que é a busca, né, a moral e a busca pela felicidade. A gente parte desse princípio: se Deus pôs em nossos corações essa necessidade tão grande de felicidade, é que ela deve existir em algum lugar. Então, de parte dessa premissa, né, a nossa reflexão de hoje. É sempre lembrando que nós utilizamos, né, as obras de Kardec, identificado aqui o Livro dos Espíritos e também as obras da Revista Espírita, e também um livro muito interessante, né, que estou lendo, reaprendendo, né, revisando meus conceitos doutrinários, chamado Autonomia, né, a história jamais contada do Espiritismo, do Paulo Henrique Figueiredo. Então, eu estou lendo esse livro e esse livro, então, faz com que a gente faça uma revisão de nossos conceitos até então aprendidos. A gente vai verificar, então, a seguinte pergunta: qual a finalidade da moral? O que se busca ao investir nesse comportamento? A gente vai tentar, então, rapidamente expor isso. A gente vai verificar que as religiões formais, né, quando se fala formais, são aquelas religiões que contêm rituais, contêm cerimônias, são dogmáticas. Elas pregam que o comportamento moral tem como finalidade aceitar o reinado de Deus para dele merecer, após a morte, a salvação. Aí está aqui analisando esses conceitos que até hoje prevalecem na igreja. Afirma, então, que para que a gente consiga ser feliz, nós temos que aceitar aqueles dogmas sem pensar, vamos dizer assim, sem utilizar a razão, sem utilizar a lógica. Está analisando o conceito, não as pessoas. E continua, então, né, que a felicidade, segundo a igreja, está na vida futura, nos gozos e contemplações da vida eterna. Mas a salvação será para alguns, pois todos carregam a culpa do pecado original, e se não houver arrependimento até a morte, não haverá perdão. Fora da igreja não há salvação. Aqui nesse texto aqui, o autor então faz uma divisão muito interessante. Afirma que a felicidade está na vida futura, né? Mas condiciona essa vida futura a algumas situações. Primeiro que ela vai ser de gozos, sempre, né, de alegria, né, e de contemplações, vai ficar lá ao lado de Deus contemplando. Mas essa salvação não será para todos, porque alguns já nascem com o pecado original. Criaram esse dogma, então. E, nesse caso, para que você consiga se sair, se salvar dessa situação, é necessário que você faça, né, o arrependimento. Mas tem que ser antes da morte. Se você for arrepender após a morte, não tem jeito. Você já foi condenado para o fogo eterno. E continua. Dessa forma, acreditam, né, na divindade, mas uma divindade punitiva, certo? Nesse caso também é necessário temer, né, e ficar submissos a ela. Deus torna-se então um ser vigilante e vingativo que pode causar a desgraça a quem não reconhecer o seu poder. Uma visão totalmente assim equivocada. Se Deus é amor, por que essa visão tão punitiva? Infelizmente, a salvação passou a ser uma meta a ser conquistada a qualquer preço. Daí surgiram a venda das indulgências para a remissão dos pecados, das promessas. Nessa busca da felicidade, chegamos à conclusão que Deus previamente determina os escolhidos e os salvos. É por aí. O que então a doutrina espírita coloca a esse respeito? A gente buscou esse assunto lá no livro A Revista Espírita, uma mensagem muito interessante. Aí pergunta, qual é o objetivo de cada um, né, na Terra? Quer a felicidade a qualquer preço. Isso aí é uma coisa lógica, todo mundo quer feliz a qualquer preço. O que determina que cada um siga uma rota diferente? É que cada um de nós espera encontrá-la num lugar ou numa coisa que lhe agrada particularmente. Uns procuram a glória, outros a riqueza, outros ainda as honrarias. Então cada um tem essa visão que nós precisamos rever se é isso mesmo. E continua o Espírito. O maior número corre em busca de fortuna, que em nossos dias é o mais poderoso meio de obter tudo.
ela a tudo serve de pedestal. Então a gente verifica que, tá analisando aqui puramente materialmente falando. Mas quantos veem realizados esse anseio de felicidade? Muitos poucos. Perguntai a cada um dos que chegam se atingir o objetivo a que se propõe. A que se propunha ou que se propõe. Então, são felizes? Todos responderão que ainda não, porque todos desejam aumento na proporção daqueles que são satisfeitos. Se hoje há tanta gente que se interessa pelo Espiritismo, é porque depois de perceber que tudo é utopia. Então, essas pessoas muitas buscam o Espiritismo, muitas vezes depois de analisar que tudo aquilo que foi colocado em termos de felicidade é utopia. Então, vai buscar no Espiritismo a resposta a que eles querem através do desenvolvimento do bom senso, da lógica e da razão. Para poder concluir, a gente busca então lá no Livro dos Espíritos. O que é moral? Qual a definição que se dá de moral? Moral é a regra de conduta, de boa conduta, e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo de bem, né? O tudo está à sua vista para o bem e para o bem de todos, porque então observa que a lei de Deus é esta. Ou seja, quando a pessoa tem essa visão mais clara de ter uma vida com a conduta mais equilibrada, independente de ser não espírita, aqui não está finalizando, ele sabe distinguir o bem do mal, essa pessoa está realmente praticando a lei de Deus, porque ele quer que todos realmente sejam felizes. E continua. Mas como que eu vou descobrir, né, distinguir o que é bem e o que é mal? Aí ele coloca que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é quando nós nos afastamos dela. Então, quando nós afastamos dela, automaticamente nós infringimos essa lei. E depois coloca, o homem tem meios para distinguir a si mesmo o bem e o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu inteligência para discernir um do outro. Então, ele já colocou uma coisa importante aqui, que nós todos somos dotados, né, independente ou não de religião, dotados de inteligência. Essa inteligência nós conquistamos ao longo das nossas experiências evolutivas. Daí, a gente concluir. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, há muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte na sua existência grosseira. Então, mesmo encarnado, nós poderemos ser felizes desde que nós, então, desenvolvamos em nosso interior, né, as regras da conduta equilibrada, do bem proceder em relação às coisas que nós temos na vida, junto às pessoas, junto aos amigos, na natureza, enfim, todo lugar que você for, você seja realmente uma pessoa equilibrada. Fica aí a nossa reflexão rápida sobre esse assunto, ela é abrangente, mas a intenção nossa sempre aqui é discutir e abrir espaço para novas discussões. Um grande abraço, até o momento no nosso canal Diretrizes Espíritas.